Olá, vim aqui bater um papo com vocês sobre como a ambição me ajudou no início da carreira e em que momento também ela permitiu que eu fizesse essa transição, porque eu sou uma pessoa que vive em transição de carreira. Bom, ter dinheiro e ganhar dinheiro sempre foi uma ambição minha. Desde muito nova, minha mãe contava que eu falava que eu queria ser rica. Eu nem lembro disso, mas ela já dizia que eu queria ser rica. E eu lembro de querer ser juíza. Naquela época eu achava, né, que ser juíza me deixaria rica. Com 17 anos, por conta de contato com algumas pessoas que trabalhavam com pessoas em situação de rua, ali foi a minha primeira transição. Eu decidi trabalhar com pessoas em situação de rua no terceiro setor, né, numa ONG de impacto social, com 17 anos, e fui para lá trabalhar e fiquei 11 anos nesse processo. Durante esse processo, eu conheci inúmeras histórias e aí eu comecei a galgar os passos dentro dessa minha jornada com a ambição. A primeira coisa que me ajudou muito foi o sentido e esperança, sentido de vida e esperança. Trabalhando com pessoas em situação de rua, eu ouvi milhares de histórias, tragédias de infâncias arrasadas pela pobreza, pela vulnerabilidade, pelo racismo, pelo machismo, violências inúmeras, mas sempre acompanhava um fio de esperança. Em geral, sim, eu conheci pessoas desesperançosas pela situação, eu não quero de maneira nenhuma romantizar pobreza, romantizar quem está em situação de rua, mas em vários momentos eu escutava fios de esperança e sentido de vida. Eu peguei isso e anotei, né? Eu gosto de falar que eu tenho aqui uma caixinha onde eu coloco as minhas anotações mentais. Então eu fui e fiz uma anotação mental sobre isso, né? Fiz uma anotação mental que o sentido de vida e a esperança me seriam úteis e me ajudariam em algum momento. Seguindo na minha jornada da ambição, comecei a trabalhar e essa questão da desigualdade, de ver pessoas em situação de rua, de ver pobreza, começou a mexer muito comigo e eu queria fazer mais. Que isso é uma característica da ambição. A gente tá feliz com quem a gente tá feliz com o momento de vida que a gente tem, mas a gente quer mais. Então eu decidi que eu queria fazer mais. Então comecei a procurar pessoas, né, parcerias, porque a gente não tinha dinheiro, parcerias para fazer um trabalho mais assertivo com as pessoas em situação de rua com quem eu trabalhava, consegui parcerias, ampliei o trabalho, gerenciei projetos, foi ótimo, mas eu queria mais. Eu decidi que eu queria ser uma profissional da saúde, então, porque seria importante para mim exercer esse papel que eu via colegas, psicólogos e psiquiatras exercendo esse papel de alguém que ensina as pessoas a cuidarem de si mesmas, que falam sobre a importância do autocuidado e a importância da gente saber os nossos limites, saber até onde a gente deve ir, estar atento aos sinais da nossa mente e do nosso corpo. Entrei para a universidade. Cursando psicologia, veio ali a minha segunda grande anotação mental. Algumas professoras me disseram em algumas aulas que a questão raça e gênero, e não somente classe, como eu tinha aprendido anteriormente, também impactavam muito nos processos de quem somos e até onde muitas vezes acreditamos que podemos chegar. E aí eu entendi que ser mulher negra e pobre podia limitar muito até onde a gente acreditava que poderia chegar. Fiz essa anotação, guardei ali na caixinha junto com o que eu já tinha aprendido sobre classe, sobre sentido de vida e sobre esperança. Segui minha jornada. Quando chegou no quarto ano da universidade, psicologia são 5 anos. Quando chegou no quarto ano da universidade, eu entendi que eu precisava fazer mais, que só aquelas anotações, elas não eram suficientes. Eu sentia que eu tinha uma responsabilidade com o mundo e que eu precisava fazer mais. Então eu decidi oferecer para a coordenadora do curso para organizar uma mesa na semana de psicologia, que nunca tinha havido anteriormente uma mesa para a gente falar sobre raça, classe e gênero. Então, chamei pessoas que na época me inspiravam muito, que eu tinha conhecido nessa jornada, e nunca a universidade tinha tido uma mesa com mais negros e mais mulheres.
Fiz essa mesa, colhi frutos, foi incrível, mas adivinhem? Eu queria mais. Eu não queria transformar só o espaço da universidade que eu estava, que apesar de ter sido uma universidade particular, com algumas bolsas, né, e a gente tendo alguns programas de incentivo do governo federal, ainda assim eu era uma das poucas negras na psicologia por ser um curso caro. Eu queria mais, eu queria impactar a universidade, mas eu queria impactar a sociedade. Eu queria que mulheres negras pobres entendessem que o céu é o limite, que é difícil, é sim, que tem inúmeras barreiras, tem mesmo, mas que nós não podemos ser a pessoa que coloca a barreira para nós mesmas. Nós vamos precisar já lidar com tantas circunstâncias que precisa existir um processo de autocuidado, de empoderamento, de reconhecimento da nossa potência, da nossa responsabilidade na construção social, porque se o Brasil é esse país hoje, tem muito sangue de negros e negras para que chegássemos até aqui. Então eu queria mais. Saí da universidade e comecei a ler muito, buscar muito e ir a eventos. E aí eu fui em 2 eventos que também mudaram a trajetória da minha vida de uma mulher já ambiciosa e sempre querendo mais. Cheguei num evento do CRP, do Conselho Regional de Psicologia, e tinha uma psicóloga negra maravilhosa, com um filho ali, né, amamentando enquanto ela dava palestras. E além de falar de mulheres, maternidade e carreira, ela trouxe também essa questão raça e gênero. Ela contou sobre o mestrado dela e de como ela pesquisou os impactos de raça e gênero para atendimento de mulheres na saúde. E aquilo mexeu comigo. Eu olhei para ela e senti essa inspiração que eu ainda não tinha dado exatamente esse nome, mas eu senti como olhar algumas pessoas, ouvir algumas histórias, isso me inspirava também no processo da ambição. E aí eu entendi que, além de querer mais, eu também podia fazer mais. Saí dali, coloquei também na minha caixinha de anotação mental e segui nessa minha jornada. E aí fui num evento de políticas para as mulheres, organizado pela RAPS, a Rede de Sustentabilidade. E naquele evento eu vi os números de representatividade de mulheres no Congresso, nas prefeituras, ou seja, no Executivo, no Legislativo. E eu fiquei chocada porque o Brasil se compara quase à Arábia Saudita. E eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu saí de lá e eu decidi começar uma campanha pedindo mais voto para as mulheres nas redes sociais. Lancei uma hashtag que se chama Mulher Vota em Mulher, que eu tenho muito orgulho. Os vídeos estão aí no YouTube, vocês podem ver todos os vídeos da campanha que eu fiz em 2018. E foi um grande prazer ter feito e ter visto mulheres sendo eleitas e saber que de alguma forma eu também impactei. Mas adivinhem? Eu queria mais. E aí as pessoas dizem, então você deveria entrar na política. E eu sei que a política institucional, ela não é o meu lugar. O que eu quero é uma sociedade igualitária, equânime. Eu quero um Brasil equânime. Eu quero paridade racial e de gênero. E por isso que eu adentrei nessa jornada de transformar a minha clínica numa marca, para que eu pudesse fazer uma série de trabalhos, e não somente um atendimento clínico, que eu gosto muito e tenho muito orgulho de ter a minha própria clínica, mas que eu pudesse também promover outros impactos. Então, nesse momento de carreira, além da minha própria clínica, eu tenho vários outros projetos, consultorias dentro de empresas, lancei 3 e-books num ano super difícil, que foi o ano 2020, com a pandemia do coronavírus. Além de tudo, lancei uma marca com uma colega, Lila Lacerda, uma psicóloga incrível, mulher preta também como eu. E estou nesse momento aqui contando tudo isso para vocês, para deixar esse recado e te dizer que a ambição, diferente daquilo que tudo que te disseram, que você não podia, que você seria
ruim ou ingrata, que a ambição ou aquele lugar, aquele sonho, aquele projeto, aquele plano não era para você, eu venho te dizer que mesmo uma mentira contada 1000 vezes, ela continua sendo uma mentira. Seja uma mulher que queira mais. Porque, como eu disse, inúmeras barreiras vão surgir, mas se você for uma mulher que quer mais, a gente vai construindo uma escadinha, a gente vai ultrapassando essas barreiras com autocuidado. A gente vai, né, olhando para nós e entendendo os nossos limites, entendendo até onde a gente quer ir e com estratégia, muitas vezes a gente vai conseguir chegar lá. E o que é legal da ambição é, mas e se eu não conseguir ser rica, ou ter paridade racial e de gênero no mundo, ou contribuir com mais mulheres na política? Eu vou ser feliz, continuarei feliz, porque a trajetória que eu construí, ela é linda. Então, o legal da ambição, que diferente do que muitas vezes é contado pra gente, que a ambição vai nos deixar vazias e vai nos fazer infelizes, que a gente não pode tê-la porque não é legal, né? Diferente disso, eu compreendi na minha jornada que a ambição faz com que eu esteja muito bem com quem eu sou e com o que eu alcancei, mas que eu posso sim ir atrás de mais. E se der certo, que bom. Então, eu espero que eu e você sejamos parte de uma geração de mulheres extremamente ambiciosas, decididas, corajosas e confiantes. E que a única coisa que possa nos parar sejam as impossibilidades que não dependem do que a gente pode fazer.